pessoal! Nesse vídeo, eu e meu grupo vamos falar sobre transtornos psíquicos presentes em jovens. Hoje em dia, vários jovens têm alguns problemas psicológicos que podem atrapalhar bastante na vida cotidiana, na vida do trabalho, enfim, um monte de coisa que dificulta bastante. Então, a gente vai apresentar para vocês 5 desses principais transtornos psicológicos que os jovens sofrem. O que é a depressão? A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si, é imprescindível. O acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. A sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos, comportamentais. Estes podem incluir alterações no sono, apetite, nível de energia, concentração, comportamento diário ou autoestima. A depressão também pode ser associada a pensamentos suicidas. A base do tratamento geralmente inclui medicamentos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. Cada vez mais, as pesquisas sugerem que esses tratamentos podem normalizar alterações cerebrais associadas à depressão. A ansiedade é uma reação considerada normal a situações estressantes que estão por acontecer. Mas, em alguns casos, ela se torna excessiva e pode causar problemas nas situações de cotidiano das pessoas, tanto na vida social quanto na vida profissional e conjugal. Algumas vezes, a ansiedade dá seus primeiros sinais logo na infância. As evidências sugerem que tanto a genética quanto o ambiente em que as pessoas vivem podem contribuir para o transtorno. E como tratar a ansiedade? Bom, atualmente há uma variedade de recursos terapêuticos para a ansiedade e a escolha pelos recursos mais adequados deve ser baseada nas causas da ansiedade. Essa investigação ou diagnóstico precisa necessariamente ser realizada por um médico psiquiatra ou psicólogo. E os tipos de ansiedade são fobia específica, que é ansiedade expressiva causada pela exposição a um objeto, animal ou situação. Por exemplo, andar de avião, fobia de palhaço e etc. Ansiedade social. Ansiedade social. Ansiedade muito intensa causada por situações sociais, como falar em público. Transtorno de ansiedade generalizada. Medo e preocupações excessivas com uma variedade de situações comuns da vida. Esse tipo de ansiedade pode provocar sintomas físicos como tensão muscular, insônia, tontura e etc. Crise de pânico ou transtorno do pânico. Se refere a uma ansiedade intensa e repentina que causa medo, perda de controle e muita apreensão. Os sintomas físicos de uma crise de pânico incluem falta de ar, palpitações, sensação de morte, etc. Crises de pânico recorrentes podem levar uma pessoa a evitar sair de casa. E os sinais físicos são tremores, cansaço, sensação de falta de ar, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náusea, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, dificuldade para engolir e sensação de engasgo. E bom, para encerrar, eu vou falar algumas estratégias para controlar a ansiedade, que pode ser sessões de psicoterapia, que é um processo que pode ajudar e muito os indivíduos que sofrem com ansiedade. É um tratamento colaborativo baseado na relação entre um indivíduo e um psicólogo.
Pratique atividade física. Reserve um tempo para uma caminhada, corrida ou qualquer atividade física que proporcione prazer. Praticar meditação, ouvir música e manter uma alimentação saudável. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. Sintomas em crianças e adolescentes: agitação, inquietação, movimentação pelo ambiente, mexem pés, mãos, mexem em vários objetos, não conseguem ficar quietas, sentadas numa cadeira, por exemplo. Falam muito, têm dificuldade de permanecer atentos em atividades longas, repetitivas ou que não lhes sejam interessantes. São facilmente distraídas por estímulos do ambiente ou se distraem com seus próprios pensamentos. O esquecimento é uma das principais queixas dos pais, pois as crianças esquecem o material escolar, os recados, o que estudaram para a prova. A impulsividade é também um sintoma comum e apresenta-se em situações como não conseguir esperar sua vez, não ler a pergunta até o final e responder, interromper os outros, agir sem pensar. Apresentam com a frequência dificuldade em se organizar e planejar o que precisam fazer. Seu desempenho escolar parece inferior ao esperado para a sua capacidade intelectual. Embora seja comum que os problemas escolares estejam mais ligados ao comportamento do que ao rendimento, meninas têm menos sintomas de hiperatividade e impulsividade, mas são igualmente desatentas. Tratamento: o TDAH deve ser tratado de modo múltiplo, combinando medicamentos, psicoterapia e fonoaudiologia, quando houver também transtornos de fala ou de escrita. Orientação aos pais e professores e ensino de técnicas específicas para o paciente compõem o tratamento. TOC é um transtorno psiquiátrico de ansiedade que tem como principal característica a presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões. TOC, ou transtorno possessivo compulsivo, é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade descrito no Manual de Diagnóstico e Estática de Transtornos Mentais, DSM-V, da Associação de Psiquiatria Americana. A principal característica do TOC é a presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões. Tende-se por obsessões, pensamentos, ideias e imagens que invadem a pessoa insistentemente sem que ela queira. Em geral, o tratamento do TOC precisa ser feito por toda a vida, seja somente com medicação ou o mais recomendado, a administração de remédio mais a psicoterapia, pois o tratamento é mais eficaz quando há uma combinação entre eles. Estas são as duas principais abordagens de tratamento para o TOC. Transtornos alimentares. O que é um transtorno alimentar? Transtornos alimentares descrevem doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. Os distúrbios alimentares podem incluir ingestão inadequada ou excessiva de alimentos, o que pode, em última instância, prejudicar o bem-estar de um indivíduo. A forma mais comum de transtornos alimentares inclui anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar, que afetam tanto quanto homens e mulheres. Geralmente aparece durante a adolescência ou na idade jovem adulta. Quais são os sintomas de transtornos alimentares? Mudança no comportamento alimentar, preocupação excessiva com peso e alterações na personalidade,
são alguns dos sintomas dos transtornos alimentares. Um problema que já atinge milhares de pessoas em todo o mundo e exige acompanhamento constante. Tipos de transtornos alimentares. A anorexia nervosa. O homem ou mulher que sofrem de anorexia nervosa normalmente tem um medo obsessivo de ganhar peso, recusa em manter um peso corporal saudável e uma percepção irreal da imagem corporal. Muitas pessoas com anorexia nervosa limitam vorazmente a quantidade de comida que consomem, ou se consideram com subpeso, mesmo estando claramente abaixo do peso. A anorexia pode ter efeitos prejudiciais à saúde, como danos cerebrais, insuficiência de múltiplos órgãos, perda óssea, dificuldade cardíaca e infertilidade. Transtorno de compulsão alimentar. Indivíduos que sofrem de transtorno da compulsão alimentar compulsivamente, frequentemente perdem o controle sobre sua alimentação. Diferentemente da bulimia, no entanto, os episódios de compulsão não são conseguidos por comportamentos compensatórios, como purgação, jejum ou exercícios excessivos. Por causa disso, muitas pessoas que sofrem dessa condição podem ser obesas e com maior risco de desenvolver outras condições como doenças cardiovasculares. Homens e mulheres que lutam contra esse distúrbio também podem experimentar sentimentos intensos de culpa, angústia e constrangimento relacionados à compulsão alimentar. Bulimia nervosa. Esse transtorno alimentar é caracterizado por compulsão alimentar repetida, conseguida por comportamentos que compensam os excessos, como vômitos forçados e exercícios excessivos ou uso frequentemente de laxantes ou diuréticos. Homens e mulheres que sofrem de bulimia podem temer o ganho de peso e se sentem gravemente infelizes com o tamanho e a forma do corpo. O ciclo de compulsão alimentar e purgação é tipicamente realizado em segredo, criando um sentimento de vergonha, culpa e falta de controle. Concluindo, eu espero que vocês tenham entendido melhor um pouco sobre cada um desses transtornos e que nenhum de vocês tenha nenhum deles, porque deve ser muito difícil para as pessoas que têm esse transtorno se comportarem na vida, né? Enfim, foi isso. Tchau, galerinha.